Olá, eu sou o Bernardo de Mônaco, sou neurocirurgião, sou médico assistente do pronto-socorro de neurocirurgia do Hospital das Clínicas de São Paulo, sou membro do grupo de dor e sou da divisão de neurocirurgia funcional do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bem, hoje vou falar sobre espasticidade, com ênfase no tratamento neurocirúrgico funcional. Bem, para começar a aula eu mostro esse quadro assírio, entalhado em rocha, que data de 645 a.C., mostrando que os assírios já na Idade Antiga sabiam a relação entre lesão medular e paraplegia e espasticidade. Bem, espasticidade vem do grego spasmos, que significa puxar, contrair. Como definição, separei duas opções. Uma normalidade motora caracterizada como aumento dos reflexos tônicos dependente de velocidade de movimento, no tono muscular, resultando em hiperreflexia miotática decorrente de hiperatividade reflexa, como um componente da síndrome de neurônio motor superior. Essa definição é de Lance, 1980, e uma outra definição mais recente, alteração da atividade das unidades motoras como reação a anormalidades centrais e sensitivas que induzem co-contrações, movimentos em massa e anormalidades da postura. Bem, falando da fisiopatogenia, existe uma lesão em um centro nervoso superior, seja ele encéfalo ou medula espinhal. Existem consequências imediatas que levam a paralisia, diminuição de movimento, imobilização em posição encurtada e contratura muscular. Tardiamente ocorre desinibição neuronal espinal, reorganização sináptica e reorganização da atividade neuronal. Isso leva a uma hiperatividade muscular, também levando à contratura e levando, consequentemente, à espasticidade. Temos dois receptores principais envolvidos na espasticidade: o fuso intermuscular, que está localizado dentro das fibras musculares, e o órgão neurotendíneo de Golgi, que está localizado no tendão dos músculos. A finalidade desses dois receptores é interagir com o sistema nervoso central, a quantidade de contração muscular e sua posição e localização em relação ao espaço. Esse esquema mostra uma pessoa segurando uma caneca vazia, onde as musculaturas pró-gravitacionais e antigravitacionais estão trabalhando em agonismo. Quando você coloca um refresco dentro dessa caneca, o que ocorre? Aumenta o peso da caneca, ocorre uma distensão na musculatura antigravitacional e um relaxamento na musculatura antagonista. Então, isso é interpretado pelos fusos intermusculares, as distensões são interpretadas pelos órgãos neurotendíneos de Golgi, fazendo uma relação sináptica na medula espinal, fazendo com que ocorra uma inibição na musculatura antagonista e uma contração da musculatura agonista, fazendo com que o braço levante e a caneca fique na mesma posição inicial. Então, o que é a espasticidade? A espasticidade é uma síndrome, ocorre na síndrome do neurônio motor superior e é um sinal positivo. Junto com a espasticidade podem haver diversos outros sintomas, como rigidez, hiperreflexia, reflexos primitivos, clonos, hipertonia de músculos antigravitários, ampliação de zonas reflexógenas, hiperreflexia vesical, sinal do canivete, entre outras. E os sinais negativos relacionados com a síndrome de neurônio motor superior: diminuição de força, diminuição de controle motor, diminuição de coordenação, fadiga, alentecimento, redução da elasticidade dos tecidos. Exemplos de doenças que fazem parte da síndrome do neurônio motor superior: os AVCs, os AVEs em geral, esclerose múltipla, degeneração córtico-basal, traumatismo crânioencefálico, traumatismo raquimedular, paralisia cerebral e lesões cerebrais secundárias. Quais são as complicações da espasticidade? Esse rapaz foi submetido à cirurgia aqui no Instituto de Psiquiatria por nós e ele tinha diversas complicações, como escaras de decúbito, retrações tendíneas, pode ser observado, às vezes tem posição distônica nos membros, enrijecimento articular com ossificação heterotópica, ossificação de tendões, alterações tróficas teciduais com hipotrofia muscular, entre outras coisas, alteração na bexiga espástica ou bexiga automática, alteração no mecanismo de evacuação intestinal, alto gasto energético por contraturas contínuas, disfunção sexual, dor,
sobrecarga do cuidador, fadiga, risco de quedas, contraturas, desfiguração. Quais são as vantagens da espasticidade? Existem pacientes paréticos que se utilizam da espasticidade nos membros inferiores para conseguir deambular ou para manter posição ereta. Existe também uma função circulatória em que a contratura muscular evita a formação de trombos venosos em membros inferiores ou superiores. A principal escala de avaliação de espasticidade é a escala de Ashworth modificada. Eu tenho ela aqui exemplificada, onde 0 é um tônus muscular normal, 1 é um aumento no início ou no final do arco de movimento, é discreto. Quando é 1+, você tem um aumento do tônus em menos da metade do arco de movimento. Quando é grau 2, você tem em mais da metade do movimento um aumento do tônus com resistência. Grau 3, você já tem partes em flexão ou extensão, você consegue mover o membro com dificuldade. Grau 4, já existem partes rígidas em flexão ou extensão, que você tem muita dificuldade e não consegue mover o membro facilmente. Outras escalas de avaliação, escala de PEN, que é a escala de espasmos, escala de higiene pessoal, escala de Tardieu, escala índice de Bartel, escala de Lyon, que é a escala de automatismos, Tardieu, de arco de movimentos. Essas escalas são todas utilizadas para avaliação de espasticidade. Os métodos de tratamento da espasticidade, inicialmente deve se tratar a doença original, ou seja, se existe um tumor, que seja tratado o tumor, se existe uma condição inflamatória, que seja tratada, dor, esclerose múltipla, infecções, doenças degenerativas, entre outras. Prevenção e progressão de fatores agravantes, ou seja, o paciente com dor piora a espasticidade, o paciente que está infectado piora com escara, com obstipação, com ossificação heterotópica, até unha encravada, distúrbio de sono, distúrbios sociais, psicológicos, tudo isso faz com que a espasticidade piore. Deve ser tratado e sempre com uma decisão multidisciplinar. As opções de tratamento, existe a medicina física, existe o tratamento médico, podem ser divididos em espasticidade generalizada, localizada ou regional. Geralmente, para a espasticidade generalizada, utiliza-se medicações por via oral. Para a espasticidade localizada, bloqueios neuromuscular ou procedimentos ablativos locais. E para a espasticidade regional, relaxantes até medicação intratecal. Então, dentre os tratamentos, reabilitação, medicação oral, infusão intratecal de fármacos, ou tratamentos de denervação química, neurocirurgia, cirurgia ortopédica, urológica e plástica. Estabilização clínica do paciente, reabilitação, redução de substâncias nocivas e eliminar outros estímulos que estão agravando a espasticidade. Tudo isso para tentar uma reintegração do paciente na sociedade. Nesse slide eu mostro as principais medicações e seus mecanismos de ação na medula espinal, sendo que o dantrolene é a única medicação que atua diretamente no músculo, agindo no retículo sarcoplasmático, diminuindo a contratura muscular. As fenotiazidas agem nos órgãos neurotendíneos de Golgi e também no trato esplino-reticular. As tizanidinas, que é o Sirdalude, ele é um agonista alfa-2 e age tanto pré-sináptico quanto pós-sináptico. O baclofeno é um agonista GABA, que vai agir nos receptores GABA-B, promovendo um relaxamento muscular. E os benzodiazepínicos são agonistas GABA, que agem principalmente em receptores GABA-A. Outros tratamentos, gabapentinoides, tem nível 1 de evidência para melhor espasticidade, clonidina, ciproheptadina, 4-aminopiridina. Os canabinoides têm nível 2 de evidência para melhora de espasticidade, citrato de orfenadrina e a eritrolina, que tem sido testada atualmente, está em ensaios clínicos, também se mostrando uma medicação com melhora de espasticidade. Aqui embaixo vocês podem ver um paciente com uma espasticidade de adutores importante. Você pode ver a resistência para afastar os membros. E aqui, após um procedimento de neurólise focal, a gente tem utilizado fenolização de nervo obturatório para adutores ou utilização de álcool absoluto, que são as neurotomias químicas, ou mesmo com radiofrequência. A toxina botulínica
é um importante método para tratar a espasticidade regional. Quando você almeja um grupo muscular, aplica a toxina e a resposta é muito interessante. Infusão intratecal de fármacos. Principalmente a ação do baclofeno intratecal é uma medicação muito utilizada na espasticidade. Sabemos que um paciente que toma 60 mg de baclofeno por via oral tem uma concentração no líquido de 24 microgramas por litro. Quando você faz uma infusão intratecal com 600 microgramas dia, a concentração lombar chega a 1.240 microgramas litro, ou seja, é praticamente 50 vezes maior do que a concentração via oral, com um efeito colateral muito menor, devido à menor ação sistêmica do baclofeno e maior ação local. Outras opções de infusão intratecal de fármacos são clonidina, morfina, tizanidina, midazolam, mesmo ciproheptadina, lidocaína e bupivacaína são utilizados em infusão intratecal. Estimulação elétrica do sistema nervoso central. Existem vários trabalhos mostrando resultados duvidosos de estimulação da medula espinhal. A maioria dos estudos mostra que não há uma eficácia direta para tratamento da espasticidade com a estimulação medular epidural, porém, você tratando a dor e tratando um agravante da espasticidade, pode ocorrer uma melhora secundária da espasticidade, assim como a estimulação do córtex motor e estimulação por corrente direta transcraniana. A estimulação magnética transcraniana tem um efeito relaxante na musculatura espástica, quando relacionada com esclerose múltipla e também em pacientes com traumatismo raquimedular. Efeito adjunto para a melhora da dor. Então, eu reforço aqui que o tratamento da dor melhora a espasticidade. A vibração muscular focal também tem sido aplicada em crianças com paralisia cerebral. Existe uma reorganização plástica do córtex motor primário e tem um efeito de relaxamento muscular e melhora de espasticidade seletiva. A dentatotomia, né, a lesão do núcleo denteado no cerebelo, vários autores publicaram casuísticas, inclusive o professor Manuel Jacobsen, junto com Hitchcock, publicou em 1985 16 casos submetidos à dentatotomia, com melhora em 12 pacientes, um número expressivo. Existe uma melhora da espasticidade dos movimentos proximais e melhora da espasticidade dos membros inferiores, conforme observado pelo professor Manuel e Hitchcock. Lesões combinadas, dentatotomia e talamotomia, também foram realizadas com mais de 60% de resultados favoráveis. Transplante de célula-tronco. Existem estudos animais que sugerem que o transplante de célula-tronco intratecal melhora a espasticidade relacionada com o traumatismo raquimedular. São estudos experimentais. Existe uma linha de pesquisa sendo feita com células-tronco mesenquimais em ratos e estamos averiguando maiores resultados. Para o tratamento, então, multidisciplinar da espasticidade, existe o envolvimento dos cuidadores, dos familiares, principalmente, que estão envolvidos diretamente com o paciente com espasticidade, cientistas, enfermeiras, psicólogos, assistentes sociais, ortopticistas, neurocirurgiões, urologistas, proctologistas, cirurgiões plásticos, psiquiatras, fisioterapeutas, terapia ocupacional, bioengenheiros, clínica geral, médicos de família, generalistas, fisiatras, neurologistas, tudo isso para promover um atendimento multidisciplinar ao paciente com espasticidade. Bem, obrigado, esse era um tema básico de espasticidade. Qualquer dúvida, meu e-mail está aqui, estou à disposição. Obrigado. Como literatura recomendada para a espasticidade, temos as diretrizes do projeto Diretrizes com diagnóstico e tratamento de espasticidade da Sociedade Brasileira de Medicina Física e Reabilitação, um artigo importante que saiu na Revista de Medicina de São Paulo, Tratamento Cirúrgico da Espasticidade, um artigo do professor Manuel Jacobsen Teixeira e do professor Eric Fonoff, e o Spinal Cord Injury Rehabilitation Evidence, que fala sobre o tratamento da espasticidade após o traumatismo raquimedular. Esses são os 3 artigos que eu sugiro que todos leiam e estou à disposição para maiores esclarecimentos. Obrigado.